Carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo, servo de Jesus Cristo. Escrito aos crentes da igreja de Roma, onde lá eles viviam uma novidade de vida a partir do Evangelho. Roma era uma cidade populosa, capital do Império Romano, né? E era uma sociedade, talvez, se não pior, semelhante ao que nós temos hoje. Talvez hoje até seja um pouco melhor, porque me parece que nós temos alguns direitos a mais que os romanos tinham antigamente, né? O imperador, se mandasse fazer alguma coisa, tinha que fazer e ponto final. A gente ainda tem mais liberdade até mesmo para desafiar algumas autoridades quando elas praticam leis injustas, né? Então a gente ainda tem assim mais liberdade, mais tranquilidade para viver do que tinham os romanos naquela época. E a igreja estava inserida nesse contexto politano, né? Esse contexto de cidade, onde a igreja se via ameaçada muitas vezes, perseguida, além da questão do crente ter que lidar com a cultura da cidade, sendo apresentado a uma realidade de vida distinta, que era a realidade de vida trazida pela palavra de Deus, né? Aqueles crentes tinham uma realidade cultural que eles estavam acostumados e, de repente, ao se converterem, eles são apresentados à cultura do reino de Deus. E isso faz com que eles tenham que reorganizar a vida deles a partir da palavra de Deus, reorganizar a vida deles a partir de Deus, né? E esse é o tema que a gente quer trabalhar ao longo desse mês, reorganizando a nossa vida a partir de Deus. Esse é o tema dessa série, reorganizando a vida a partir de Deus. O tema de hoje, nós vamos falar hoje, primeiro sermão dessa série, nós vamos falar sobre o caos da vida sem Deus. Hoje nós vamos apresentar essa realidade difícil que é uma vida sem Deus. Tá bom? Então você vai abrir e deixar aberto lá em Romanos capítulo 1, verso 18 a 32. Eu vou ler daqui a pouquinho com vocês esse texto. Nós vamos começar nossa reflexão pensando um pouco sobre esse período, né, de janeiro. É muito comum quando a gente prega, e as pregações, se você for em diversas igrejas por aí, você vai ver que fala-se muito dessa parte de reorganizar a vida, recomeçar, fazer tudo de novo, janeiro, agora é a hora de estabelecer as novas metas, aquela coisa toda. E a gente toca nesse assunto também porque me parece realmente que esse início de novo ano faz um efeito psicológico na gente interessante, um efeito de sensação de recomeço, né? Um ciclo. Eu percebo divindade nisso, eu percebo a mão de Deus nisso, né? Você ter o ciclo da terra, o ciclo lunar, aquela coisa toda, dá uma sensação para nós de recomeço. E aí eu me lembro, por exemplo, quando o próprio Senhor fala positivamente desse ciclo, né? Quando ele fala, por exemplo, que as misericórdias dele se renovam todos os dias. Então essa ideia de renovação é positiva, é interessante a gente trabalhar isso, produz um efeito bom na nossa vida, visto que a gente tem essa sensação de que, beleza, passou, agora vamos seguir daqui para frente. E isso dá para a gente trabalhar nesse sentido, nessa direção. Então, em primeiro momento, você use realmente esse tempo para você tentar propostas novas para a sua vida, diferentes das que você já viveu anteriormente, mas que sejam propostas que estejam ligadas ao Senhor, aquilo que Deus quer para a sua vida, e não somente a manifestação do seu ego, do seu egoísmo. Não, agora eu quero ser assim porque eu fui bonzinho ano passado, agora eu vou ser mais malvadão, porque eu fui bonzinho, todo mundo me zoou, me gastaram, acabaram comigo, pegaram dinheiro comigo e não me devolveram, agora eu vou ser mal, não vou emprestar dinheiro, não vou ajudar ninguém, não vou resolver a vida de ninguém, não vou dar tempo para ninguém, porque quando eu emprestei não me devolveram, quando eu gastei tempo a pessoa depois virou as costas para mim. Então não é bem assim, né? É, na verdade, a ideia da gente reajustar ou reorganizar a nossa vida a partir de Deus, tá? Então, nesse sentido,
a gente tem esse ponto positivo da gente pensar, poxa, vamos dar um reinício no nosso ciclo da nossa vida aí e tal, por mais que a gente saiba que a vida, o tempo é uma coisa linear, ela segue contínuo para frente. A gente não volta ao tempo, a gente não recomeça de fato, a gente segue uma linha que nunca vai voltar para trás, vai sempre para frente, a gente está sempre num processo de envelhecimento, nunca para isso, desde o dia que a gente nasce, né, você começa a envelhecer, e aí daí para frente a gente tem que aprender a lidar com essa realidade de vida. Bem, as coisas vão seguir. Nós precisamos entender também o nosso papel de seguir, né? Senão a gente fica parado, o tempo avança e a gente fica parado no tempo e a gente tem um monte de problema por causa disso. Bem, uma questão que se levanta, pelo menos ao meu ver, é que nós podemos conseguir algumas mudanças nesse processo, né? A grande pergunta, ou melhor, a questão que se levanta, talvez, nessa situação, talvez você, por exemplo, em 2023, em janeiro de 2023, você tenha feito uma decisão de mudar alguma coisa na sua vida e você até conseguiu. Mas a pergunta é, que tipo de mudanças são essas? Por exemplo, mudar um hábito é possível. É até possível você mudar um hábito ruim que você tinha e agora você não faz mais esse hábito. Mas e quanto a parar de pecar? Parar de tomar refrigerante é uma coisa. Eu consegui parar de tomar refrigerante. Já tem 5 anos, mais de 5 anos aí que eu não tomo refrigerante. Mas me tornar mais generoso e menos avarento é muito mais profundo, é mais difícil. Ir para a academia regularmente é fácil, perto de se tornar cada dia mais semelhante a Jesus. Então, veja que às vezes a gente coloca algumas mudanças que a gente alcança até, mas qual é a profundidade dessa mudança para as nossas vidas? Mas eu, digamos que eu sou um pouco pessimista, eu entendo que as coisas tendem a piorar. Entendeu? Então, para mim, eu encaro isso com um sorriso no rosto, porque, para mim, as coisas piorarem não significa que Deus não está com a gente, que Deus não vai estar conosco, não significa que, meu Deus, agora a minha vida vai... Não, as coisas piorarem, no meu entendimento, é o processo natural do desenvolvimento da vida. Então, assim, piora, porque a gente vive num mundo caótico, bagunçado e fora de ordem. Então, consequentemente, toda a desordem desse mundo acaba afetando as nossas vidas. E por mais que a gente tente organizar, resolver, ajustar, viver da melhor maneira, ainda parece que o caos está presente e muitas vezes parece que ele reina nas nossas vidas. Muitas vezes parece que quanto mais a gente trabalha para organizar nossa vida, pior fica. Mas, embora seja também culpa nossa, não é só culpa nossa. Faz parte de um ambiente que nós vivemos, um ambiente que é dominado pelo pecado. Bem, na verdade, não era para ser assim. Na verdade, as nossas vidas eram para ser simples, tranquilas, agradáveis, e era para ser assim. Então, não ser assim é o errado, entende? Não ser tranquilo, calmo, tudo dando certo, é uma evidência de que não está de acordo com Deus, ou pelo menos com o plano que Deus tinha para a humanidade. Porque quando Deus cria a humanidade, cria o mundo, a natureza, Ele cria tudo de uma forma perfeita. Não há bagunça. Na verdade, fala lá no texto de Gênesis 1, que no princípio criou Deus os céus e a terra, e aí você entende que houve um movimento ali onde Deus criou as coisas. E aí ele começou a organizar essas coisas. No primeiro dia ele fez uma coisa, no segundo dia ele fez outra, no terceiro, no quarto, no quinto, até o 7º dia, onde nesse 7º dia ele viu que a obra estava acabada e ele descansou. Então Deus cria, e conforme ele cria, ele organiza, ele resolve, e os estudiosos, por exemplo, hoje da física, eles conseguem compreender que há toda uma ordem, uma organização nas coisas dessa existência.
ele organiza essas coisas e a sua declaração a partir disso, quando ele conclui aquelas coisas, ele fala que era bom. É bom. O que eu fiz é bom. Então, por isso que eu tenho defendido aqui o ponto de que a nossa vida não era para ser essa bagunça. Não era para cair uma chuva e inundar tudo e um monte de gente perder as coisas. Não era para acontecer isso. Porque Deus criou as coisas e viu que essas coisas eram boas. Quando ele criou o ser humano, ele olhou para o ser humano e falou, cara, que maravilha. É muito bom esse negócio. Esse ser humano que eu fiz é maravilhoso. Que coisa linda, coisa bela, coisa maravilhosa. E era para continuar sendo assim. Era para a gente continuar mantendo ali a nossa imagem do Senhor, mantendo ali a imago Dei, né? Mantendo ali o relacionamento com Deus. Mas o caos entrou e aí a humanidade se perde. E aí é o que a gente vê hoje, que não dá nem para confiar, às vezes, em pessoas que dormem na sua casa. De tão difícil que é o ser humano e a gente mesmo. Aquela coisa, né? Tem hora que a gente não confia nem na gente mesmo, porque se você confiar em você, você cai também. Né? O próprio Senhor já alertou através do profeta, maldito é o homem que confia no homem. Né? E ele não está falando de você confiar em outra pessoa, ele está falando de você confiar em si mesmo, naquele que confia na força dos seus próprios braços. Então, assim, a gente às vezes lê esse versículo e fala, não posso confiar em nenhuma outra pessoa. Mas Deus está falando ali, não, você não pode confiar nem em si mesmo. Porque você é fraco, você é pecador, você não consegue resolver os seus problemas. E essa é uma realidade que nós entramos quando o pecado entrou no mundo. Quando o pecado entrou no mundo, isso acontece lá nos primeiros seres humanos, Adão e Eva, já no início, quando o pecado entra no mundo, o caos entra no mundo. A partir dali, a ladeira abaixo, com pequenas melhoras por causa da intervenção divina, por causa da mão de Deus, por causa porque Deus, em alguns momentos, e ao longo da história, ele vai levantando pessoas para trazer a vida que era para ser feita antes para viver agora, nesse processo. Né? Então, o que Deus vai fazendo? Desde o princípio lá, quando o ser humano cai, ele já está trabalhando um processo de redenção, um processo de restauração das coisas. E ele vai provendo isso, vai desenvolvendo isso ao longo da história. Por isso que a gente precisa ter uma noção do desenvolvimento histórico de Deus, né? Porque Deus fez um desenvolvimento histórico aí da palavra, da igreja. A igreja hoje é reflexo de não sei quantos mil anos de história de Deus fazendo as coisas. Então você tem esse Deus reorganizando as coisas. E dentro do trabalho divino, ele está reorganizando as coisas ao longo das eras, até que chegará o dia em que ele vai terminar esse processo de reorganização, que a gente chama de restauração, né? Esse processo de restauração, de reorganização, vai ser finalizado quando Jesus voltar. Até lá, Deus continua trabalhando, reorganizando as coisas através da sua palavra e por meio das nossas vidas. Bem, então, no meio disso tudo, estamos nós, vivendo entre o céu e o caos. Eu ia falar inferno, mas aqueles que foram salvos por Jesus não tem nem relação com o inferno, a não ser quebrar o inferno. Né? Quem foi chamado aí por Cristo, a missão é destruir o inferno. Mas a gente vive entre o paraíso e o caos. Essa realidade fora do nosso controle, essa realidade que foge das nossas mãos, que escapa entre os nossos dedos, onde a gente não consegue controlar basicamente nada, e quando a gente começa a controlar alguma coisa, normalmente dá errado. A gente é desafiado no meio desse caos a confiar que Deus está movendo as coisas. Só que muitas vezes a gente não consegue fazer isso porque o caos ainda faz parte da nossa vida. Bem, é uma desordem que afeta muito a nossa vida. Ou, por exemplo, se a gente vivesse como Deus nos ensinou, eu não tenho dúvidas que as nossas vidas seriam muito mais maravilhosas e agradáveis do que elas são. E eu falo nisso num contexto de plena obediência. Algo que a gente ainda está
buscando e que ainda não alcança, porque vai alcançar nos finalmente quando Cristo vier a esse mundo. Então, dentro desse ambiente de que Deus criou todas as coisas boas, perfeitas, agradáveis, belas, a gente encontra, por causa da entrada do pecado no mundo, uma vida de caos que nós estamos inseridos. E aí o negócio complica, porque esse caos é pior à medida que nós estamos distantes de Deus. Quanto mais perto de Deus, menor são os efeitos desse caos na nossa vida. E como já foi falado aqui inúmeras vezes, não significa que vai haver ausência de problemas. Não significa que nenhum problema nenhuma doença vai chegar na sua vida. Não é isso, porque a gente vive como santos no meio do caos. Então, o caos está presente. Agora, mesmo muitas vezes a gente conhecendo Deus, ouvindo falar de Deus, a gente ainda tem a nossa vida caótica. Eu gostaria de dizer para você isso com todo amor e carinho. Se sua vida é uma bagunça, é sinal de ausência divina. Entende o que eu estou falando? Aquela hora que você chega assim, cara, minha vida é um caos, eu não sei o que fazer. Ah, meu Deus, isso é ausência de Deus. É a ausência da mão de Deus ajustando o seu caminho. Porque onde Deus está, Ele começa a organizar. Então, assim, como eu disse, não é ausência de problema, mas é você se sentir perdido. É você sentir que nada, cara, está caótica a minha vida. Quando você tem Deus, os efeitos do caos são minimizados. Você consegue respirar mesmo no meio do meio da água lá, afogando, você respira, porque Deus faz esse negócio. Quando você passar pelo fogo, não vai se queimar. Você pode pisar em serpentes, que elas não vão te morder e você não vai ficar envenenado. Esse é o desafio da vida com Deus. Você vai viver são no meio do caos. Mas como eu disse que hoje é para a gente falar da vida sem Deus, eu vou falar um pouco para vocês sobre o caos da vida sem Deus. Vamos lá ler Romanos, capítulo 1, versos 18 a 32. Não, está com um Caetano aí, né? Não, pedi um... Ô, André, você pode ler para a gente, por favor? Daí mesmo o texto de Romanos, capítulo 1, 18 a 32, para me dar uma folga aqui na garganta. Pode ser a que você tiver. Lê bem alto para todo mundo ouvir, por gentileza. 18 a 32. Romanos 1, 18 a 32. A ira de Deus se revela no céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, o que Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus de corruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou para os homens a imundícia, pela consciência do seu próprio coração, para desonrarem o corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso,
Os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos e presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Obrigado, André. Bem, a palavra do Senhor, ela é muito clara, né? A gente somente ler, a gente consegue compreender o que está sendo dito aqui pelo Espírito por meio do apóstolo Paulo, não é? E o nosso papel enquanto pregador é ressaltar essas verdades. Nós não inventamos coisas novas a partir da Bíblia. Sabe aquela coisa, eu lembro quando eu era novo, eu ouvia umas pessoas falando assim, nossa, aquele pregador prega muito bem, porque ele consegue ver umas coisas que não estão no texto e ele traz assim uma verdade, uma coisa maravilhosa que ninguém vê. Hoje eu entendo o seguinte, que ninguém via porque não tinha mesmo. Deus não estava falando aquilo. Então o pregador bom não é aquele que não vê, que vê o que ninguém vê. É aquele que vê o que Deus falou e reproduz aquilo que Deus falou. Bem, então, o que eu vou dizer hoje não tem a ver com a minha opinião, nem com o que eu penso, nem com o que eu quero, nem com o que eu acho. Tem a ver com o que Deus revelou na sua palavra. Então vamos lá. Com base nesse texto, nós vamos pensar sobre o caos da vida sem Deus. E a pergunta que eu quero trazer para a gente hoje, que é uma pergunta para direcionar aqui as respostas, é como ter uma vida desorganizada? Como ter uma vida caótica? E eu vou ensinar para vocês hoje como vocês podem ter uma vida horrível. Como vocês podem ter uma vida caótica. Eu vou ensinar, calma aí, vamos ver se você vai aprender essa lição e se você vai seguir esse caminho. Eu espero que não, pelo amor de Deus. Eu espero que você, ao ver essas lições, você fale assim, Deus me livre, eu não quero isso para a minha vida não. Tá? Mas é o que muita gente está praticando. Então, vamos lá. Olhando aqui o texto, nós percebemos algumas coisas, como, por exemplo, lá no verso 18 a 20, eu vou pontuar aqui falando. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Ou seja, há uma ira divina derramada sobre aqueles que negam a verdade, que negam a revelação, que negam Deus. Existe uma ira sobre aqueles que rejeitam Deus. Esse é o ponto que a gente precisa ter em mente nesse início. Paulo está explicando isso. E não é qualquer ira, não é qualquer ira, é ira de Deus. É revelada contra toda impiedade e injustiça do homem. Ou seja, existe uma ira de Deus sobre esse caos que a gente vive, sobre aqueles que perpetuam esse caos. Ele vai continuar falando no verso 19 e 20, por que essa ira existe. E aí ele fala no 19, porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Conhecimento a respeito de Deus, ele não é escondido. Está claro, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Está revelado. Está revelado. Deus se mostrou. Né? E aí continua. O que de Deus se pode conhecer, tal, ele fala no verso 20. Porque desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o poder e a natureza divina,
têm sido vistos claramente e compreendidos por meio das coisas criadas. Ou seja, você tem uma criação que revela a existência de um Deus. De forma que tais homens são indesculpáveis porque, tendo conhecido a Deus, não glorificaram a Deus. Então, primeira coisa, com base nesses versículos que eu acabei de ler, que a gente pode fazer para ter uma vida horrível, uma vida caótica, uma vida desorganizada, é rejeitar conhecimento de Deus. Rejeitar conhecer a Deus. Esse é o primeiro passo para você ter uma vida horrorosa. Uma vida onde o caos vai governar. Porque quando você decide rejeitar o conhecimento de Deus, você entra debaixo da ira de Deus. Você entra debaixo da justiça de Deus. E aí, meu irmão, você vai ter dois problemas. Um problema com o caos e um problema com Deus. Os problemas dobram, né? Porque, de fato, o que Paulo está mostrando para os romanos é que todo aquele caos que eles estavam vivendo e que estava acontecendo naquela cidade, aquela mega cidade, é fruto da ausência do conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus aqui não é a ideia de um conhecimento teórico, algo que é meramente informativo, porque muita gente tem conhecimento informativo de Deus, já leu a Bíblia, já leu as confissões, já decorou a catequese e, mesmo assim, a vida continua bagunçada. Por que isso acontece? Porque talvez não haja um conhecimento do coração, o conhecimento da essência, do ser de Deus. Nos relacionamos com informações a respeito de Deus e não com o próprio Deus. E tem diferença. Tem diferença quando nós nos relacionamos com as informações a respeito de Deus e quando nós nos relacionamos com o próprio Deus. Existe uma forma hoje de se relacionar diretamente com Deus. Essa forma foi nos garantida e assegurada na pessoa de Jesus. Por isso que nós temos Cristo como nosso único suficiente mediador entre nós e Deus. Nos relacionamos com o Pai por meio de Jesus Cristo. Então, essa é a ideia. Quando a gente fala de conhecer a Deus, a gente fala de um relacionamento que é realizado por meio de Jesus. Então, muita gente hoje tem conhecimento sobre Deus, mas não conhece Deus, sabe? É o que o Jó falava. Eu te conhecia só de ouvir falar. E muita gente vive uma vida caótica, bagunçada, complicada, porque só conhece Deus de ouvir falar. E aí precisa haver um movimento de conhecer Deus, de se relacionar, de você ter contato com Deus, de você entender, por exemplo, o que Deus quer da sua vida. Ter aquele momento que Deus vai falar diretamente com você, seja da maneira que Ele entender, mas mostrar para você algo que você precisa viver, que você precisa corrigir, que você precisa consertar. E, normalmente, as pessoas que se relacionam com as informações sobre Deus, elas recebem coisas do tipo, é que nem quando a gente fala de perdão, por exemplo. Quando a gente fala de perdão, quando fala de generosidade, quando fala de qualquer tema desses que a gente, às vezes, tem dificuldade. Inveja, ninguém se acha invejoso, né? Mas muitas vezes nós agimos pela inveja. É quando Deus fala alguma coisa diretamente para a gente, você tem que parar de sentir inveja daquela pessoa, vai abençoar aquela pessoa, ou fala, você precisa perdoar essa situação aqui, e a gente fala assim, eu não quero, não estou afim. Às vezes Deus está colocando no seu coração que você tem que abençoar alguém, você fala, não, depois eu faço. Basicamente, você está se relacionando com informações. Porque se você se relacionasse com Deus de verdade, você entendesse que Deus está falando contigo, como você não se resignaria e falaria, não, se Deus está falando, eu faço. Como assim? Né? Então, eu acho que muitas vezes, eu vejo aqui que dentro desse ambiente que a gente está falando, que muitas vezes falta-nos esse conhecimento de Deus, do ser de Deus, da presença de Deus, do que Deus quer, do que Deus não quer. Então, se a gente não sabe o que Deus quer para a nossa vida, cara, já era, a gente vai viver no caos. A gente vai viver a bagunça, vai correr para tudo porque é lado, vai tentar aqui, vai tentar ali, vai resolver ali, vai buscar ali, vai voltar lá atrás, não é, vai lá na frente também não é. E agora, o que eu faço, meu Deus? Aí Deus está falando.
Aí, mas você não está se relacionando com Deus. Você não está conhecendo Deus. Você está rejeitando esse conhecimento. Você vai continuar onde? Na desorganização, na bagunça. Então, essa é a primeira coisa. Como ter uma vida desorganizada? Rejeitar o conhecimento de Deus. E você deve lembrar que não estamos falando de informações sobre Deus. Nós estamos falando da pessoa de Deus, o ser de Deus, o relacionar com o Pai mediante Jesus Cristo. A segunda forma, ou a segunda maneira de viver uma vida completamente desorganizada e caótica é, de acordo com os versos 21 e 23, eu vou ler e eu vou pontuar aqui a questão. Eu vou ler para vocês, 21 a 23. Porque, tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas seus pensamentos tornaram-se fúteis. E o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Ele vai falar, por isso que Deus entregou as impurezas, enfim. Mas, olha aí, a forma que a gente vai viver uma vida desorganizada é quando a gente decide substituir a adoração pela idolatria. Quando nós substituímos a adoração pela idolatria. Essa é uma receita certíssima, 100% garantida da sua vida ser um caos, da sua vida ser uma bagunça. Quando você troca, substitui a adoração pela idolatria. Nesse contexto, Paulo está falando de algo que era totalmente natural para aquela sociedade romana, que é a ideia da adoração a deuses, esculturas, imagens. A imagem que representa o deus Hermes, o deus Baco, aquelas divindades que tinham no mundo greco-romano, né? Primeiro o panteão grego, aí junta, faz o panteão romano com base no grego, aquela coisa toda, tanto que algumas divindades desses panteões são correspondentes. Algo semelhante ao que a gente tem hoje aqui no Brasil com o espiritismo, o catolicismo e os orixás, os oguns, né? Por exemplo, você tem Ogum, que é São Jorge. Então você tem uma conexão aí. Algo semelhante a isso. Mas lá naquele tempo você tinha esses deuses, enfim, e Paulo está atacando essa idolatria, porque aquelas imagens, aqueles ídolos, eles não eram idolatrados somente pela figura ali. Não, ele está idolatrando aquela estátua. Não, é porque aqueles deuses representavam áreas da vida que precisavam ser supridas por alguma coisa. Então, a idolatria que se tinha naquele tempo, embora representada por uma estátua, por uma imagem, ela é igualzinha à nossa idolatria do dia de hoje, quando a gente idolatra o dinheiro, quando a gente idolatra o trabalho, quando a gente idolatra qualquer coisa. Porque o que está em jogo não é a imagem, não é a figura heróica. O que está em jogo é a necessidade que nós temos de alguma coisa que a gente acha que vai suprir o nosso coração. Então, a idolatria é exatamente quando eu entendo que existe alguma coisa além de Deus, diferente de Deus, que pode trazer paz ao meu coração, que pode trazer alívio para a minha alma, que pode trazer sustento para minhas colheitas. Né? Tinha muito isso, né? Vamos adorar aqui o Poseidon para o mar ficar calmo e a gente poder pescar muito peixe. Então vamos adorar Poseidon. Você é devoto de quem? Eu sou devoto de Poseidon porque eu sou pescador. Eu sou devoto do fulano de tal porque eu tenho que viajar nas estradas e essa divindade me ajuda a encontrar os caminhos e me protege dos bandidos. Então percebe como não tinha uma grande diferença entre a idolatria deles e a idolatria nossa. A nossa, a gente só tirou as figuras e focou naquilo que era verdade. A gente não fica fantasiando, a gente é idólatra, mais cara de pau mesmo. Então, Paulo está falando isso, olha, esses camaradas, eles trocaram a glória de Deus, eles trocaram a adoração de Deus, eles trocaram essa vida dedicada e centralizada em Deus para poder ficar centralizando a vida em criaturas, em imagens, em ídolos. Então, essa é a receita para uma vida desorganizada. Para nós, o que a gente precisa fazer, então? A gente precisa, óbvio, viver uma vida
de adoração a Deus. E a adoração, gente, quando a igreja se reúne, ela está se reunindo para adorar a Deus. É verdade, esse movimento de culto, esse ambiente de culto, é um culto de adoração. Nós estamos aqui expressando coletivamente, publicamente, a nossa adoração a esse Deus. Só que não é só isso. A adoração a Deus é um processo diário, cotidiano, que você não deixa ele para fazer outra coisa. É você viver a sua vida apontando em todos os momentos para Deus, para a glória de Deus, e estando 100% à disposição de Deus para o que Ele quiser. Então, para a gente viver, de fato, uma vida de adoração, é necessário conhecer a Deus de verdade, se relacionar com Ele. E aí você vive essa vida de adoração. Numa vida de adoração a Deus, você consegue compreender que Deus é o sustento da sua vida. Você consegue compreender que Deus não vai deixar faltar nada para você. Você consegue compreender que ainda que você tenha uma situação difícil, um problema, uma doença ou uma privação, Deus está ali com você te sustentando em tudo que é necessário. Mais ainda, que no fim das contas, acabou aquele negócio tudo, você vai ter ainda uma grande recompensa, uma bênção maravilhosa, que é habitar com Deus na morada celestial, no mundo restaurado, na Nova Jerusalém. Então, existe uma esperança que nos é dada para aqueles que vivem nessa adoração. A gente sabe que vai chegar o dia que tudo vai se resolver. Então, a gente caminha na vontade de Deus. A gente caminha rendendo adoração a Deus. A gente caminha não se preocupando demais com as coisas dessa vida. Não tentando resolver que nem louco as coisas. Confia que Deus vai dar uma solução. Quanto a nós, o que a gente faz? A gente vive em adoração. A gente não substitui a adoração pela idolatria, porque no momento em que isso acontece, a nossa vida vira um caos. Que tipo de ídolos você tem levantado na sua vida? Que tipo de ídolos você tem permitido fazer parte da sua vida? Você quer saber identificar uma idolatria? Você vai fazer isso de modo perfeito, se relacionando com Deus. Conforme você conhece a palavra, conhece o Senhor, Ele revela no seu coração as idolatrias. Mas você pode já começar a pensar em algo do tipo assim, pelo que o seu coração mais bate? O que se falar assim para você, hoje Deus vai tirar isso de você, você fica desesperado. Eu vou dar um exemplo, né? Falar dos nossos filhos. Deus chegar e falar assim, vou tirar teus filhos. A gente vai falar, não, de jeito nenhum, vai arrumar uma briga com Deus. Entende? Mas é algo que está. Se eu não entender que meus filhos são do Senhor, daqui a pouco eu estou arrumando briga com Deus. Se eu não entender que eles pertencem a Deus, daqui a pouco eu estou roubando de Deus. Eu estou tirando de Deus aquilo que é dele. Que ele entregou nas minhas mãos para eu cuidar. Para eu expressar, não o meu amor, o amor de Deus pelos meus filhos. Mas entende? Olha como surge uma pontinha de idolatria aqui. É meu filho. Não, nem Deus vai tocar nos meus filhos. Olha como surge aqui a pontinha de adoração e a nossa vida vai ficando caótica. Por quê? Se você vive a sua vida em função do seu filho, você vai ter uma vida caótica. Já viram aqueles casos dos filhos que quando abusam das mães, fazem um monte de coisa ruim, a mãe está lá fazendo? Tem uma diferença entre amor de mãe e idolatria. Tem uma diferença. Querer, por exemplo, privar o filho das consequências das ações que eles tomam, não é amor de mãe, é idolatria. O amor de mãe vai permitir que Deus trate. E aí o modo como Deus trata, a gente não sabe como é. Mas é Deus com ele. Então, entende? Como muitas vezes, quando a gente ergue um altar, a nossa vida vira uma bagunça. Por exemplo, se o nosso ídolo for o dinheiro, o conforto, o bem-estar, que é um ídolo muito comum da nossa geração, o bem-estar material, né? O conforto. Para que você estuda? Para poder ter um emprego, para poder ganhar dinheiro, para poder ter um conforto. Cara, de uma hora para outra isso pode não valer nada. De uma hora para outra o diploma vai embora, o emprego acaba. E aí? Entende? Se a gente
E aí é interessante, porque eu consigo ver um grande movimento de pessoas entristecidas, depressivas, por causa desse tema. Por causa desse tema, profissão, dinheiro, sustento, porque colocaram na cabeça da gente, desde que a gente é novo, que a gente tem que ganhar dinheiro. E que se não tiver dinheiro, você não é ninguém, que se não conseguir um diploma, você não é ninguém, se não tiver casa, você não é ninguém. Seu valor não está nas coisas que você compra. Seu valor não está na quantidade de dinheiro que você tem. Seu valor está no sangue do Cordeiro que foi derramado pela sua vida. E isso a gente precisa lembrar, isso a gente precisa resgatar na nossa vida. Agora, é claro, óbvio, que a gente vai trabalhar, que a gente vai se esforçar, que a gente vai se dedicar e vai fazer o melhor que a gente pode. Mas tudo isso dentro do ambiente da adoração. Então, reforçando, como ter uma vida desorganizada. Primeiro, rejeite o conhecimento de Deus. E segundo, substitua a adoração pela idolatria. Pronto, você tem a receita do fracasso nas suas mãos e agora você decide o que você vai fazer com ela. Eu não quero isso para a minha vida. Em nome de Jesus, Deus me livre desse negócio. Porque a consequência disso aqui é um desastre. É uma consequência desastrosa. A vida caótica, a vida no caos, a vida desorganizada é consequência desses dois movimentos. De acordo com a palavra de Deus, é por essa razão que o próprio Senhor entrega os seres humanos aos seus próprios desejos e paixões pecaminosas. Como nós falamos no início, Deus criou tudo de um modo perfeito e funcional. Ele nos criou para vivermos no mundo em ordem, em paz com Deus, conosco mesmo e com o nosso próximo e com a criação. Ele fez tudo funcional, tudo funcionando. E aí os seres humanos, primeiros, rebelaram-se contra Deus, rejeitando o conhecimento do Senhor. Vê se não foi isso lá. Quando Adão e Eva, qual era a lei que eles tinham? Não tinha muita coisa não, gente. Não era difícil viver para agradar a Deus naquele tempo. Porque Deus só tinha uma regra. O resto ele falou, vocês sejam livres aí. Faz o que vocês quiserem. Pode comer do que vocês quiserem. É disponível, está tudo aí para vocês. Só tem uma coisa. Aquela árvore lá do meio, não come dela não, porque aquilo ali, se vocês comerem, vocês vão morrer. Não come daquela... Uma regra. Uma regra. Mas o ser humano, tentado por Satanás, deixou ali entrar no seu coração esse desejo maligno e rejeitou aquilo que Deus tinha para eles. A partir disso, o ser humano começou a levantar ídolos. E aí o mundo é do jeito que é hoje. Entende? Tudo consequência dessa forma desastrosa de viver a vida. Negando o conhecimento de Deus, rejeitando e substituindo a adoração a Deus por idolatrias. Lá teve um cara, há muito tempo atrás, que era um grande sábio. O homem, quem sabe aí, o Gabriel, o Andrei, quem foi o homem mais sábio que existiu de acordo com a Bíblia? Salomão. Uma vez Salomão, ele estava escrevendo um livro e ele escreveu assim, Eclesiastes 7:29. O que descobri foi apenas isso. Nas investigações dele, nas filosofias dele. Aí ele disse o seguinte, Deus fez os homens justos. E justos quer dizer alinhado, correto. Deus fez de uma forma boa. Mas eles buscaram muitas complicações. Deus fez os homens justos, mas eles buscaram muitas complicações. Na nova tradução da linguagem de hoje, eu acho legal a forma que é escrito, que ele fala assim, Deus fez tudo simples e direito. Nós complicamos tudo. É assim que a tradução funciona. Nós complicamos tudo. Essa é a verdade. Deus fez tudo para funcionar bem. A gente detonou o processo todo. A gente destruiu tudo, o ser humano. E a gente continua fazendo isso na nossa vida até hoje. Mas bem, vamos lá. Eu vou piorar um pouco a situação. Porque depois melhora, tá, gente? Só para avisar que depois melhora. Domingo que vem vai ficar melhor. Mas vamos lá. Do versos 24 ao 32, você vai ler uma lista imensa de desgraça. Uma quantidade enorme de pecados, de podridão, de coisas que Deus detesta, de comportamentos malignos. Você vai ver uma lista enorme de coisas horrorosas, que é o que a gente vive
aí nesse mundo. Por exemplo, eu gosto muito de focar nesse pedacinho aqui, ó, que é coisas que ninguém gosta. Ó. Tornaram-se, verso 29, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação, estão cheios de inveja, homicídio, rivalidade, engano, malícia, são bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem aos seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Cara, a gente está no meio disso aqui. Não apenas sofrendo os efeitos disso aqui, mas também praticando isso aqui. Muitas vezes nós podemos identificar pecados nossos aqui. Então, a consequência dessa vida desorganizada é o que está aqui em Romanos, é essa depravação total, essa destruição total da vida. Não tem muito para onde correr. É com esse tipo de coisa que nós iremos nos relacionar constantemente quando abraçamos o caos da vida sem Deus. Não adianta tentar viver diferente se o padrão da nossa vida não for reajustado. Então, hoje é imperativo. A gente vai terminar já esse sermão, mas hoje é imperativo que você reflita sobre a sua vida. Qual receita você tem seguido? Você tem rejeitado esse conhecimento de Deus? Você tem substituído a adoração pela idolatria? Então, meu irmão, minha irmã, eu lamento informar que a sua vida não vai ser diferente do que o apóstolo Paulo está falando aqui nesse texto. Sua vida vai ser isso aqui. Não tem como ser melhor, não. Você vai sofrer, vai ser ruim, vai ser caótico. Você vai ficar até o final da sua vida correndo atrás do vento, tentando arrumar as coisas e não vai conseguir. Que nem aquelas pessoas que falam assim, pastor, eu não vou para a igreja agora porque minha vida está muito bagunçada, então eu tenho que corrigir algumas coisas para depois ir para a igreja. Tolice. Nunca vai para a igreja porque nunca vai conseguir corrigir as coisas. Alguém precisa falar a verdade. E o apóstolo Paulo falou a verdade. E eu estou aqui apenas reproduzindo o que ele falou. Ele falou a verdade. A palavra de Deus é verdadeira. Então não adianta. Você precisa mudar a base. Você precisa mudar a receita que você está seguindo na sua vida. E aí eu pergunto para você, sua vida tem sido um caos? Ninguém gosta de admitir que a própria vida é um caos. Mas, infelizmente, a gente não tem como fugir dessa realidade. Não temos o menor controle das coisas que acontecem na nossa vida. Em algumas situações, as poucas coisas que temos controle, nós costumamos perder ou tomar decisões equivocadas. Quer ver uma coisa que nós temos algum controle da nossa vida e mesmo assim muitas vezes a gente não acerta? É na nossa própria rotina. O nosso autocuidado. Às vezes a gente, algo que está nas nossas mãos para fazer, a gente não consegue, porque ainda falta algo de Deus em nós para poder resolver. Bem, no meio desse caos, nós precisamos de ajuda. Se a gente não tiver ajuda, a gente vai viver para sempre numa triste, bagunçada realidade. Então, como está a sua vida hoje? Como você tem lidado com o caos? Porque o caos está por aí. Ele está acontecendo. A desordem está presente. Choveu, inundou, você não saiu de casa. Rompe completamente sua rotina, seus planos. Teve um dia que eu fui visitar o Denis e a Cília lá, e a Cília ficou presa no metrô, a Ellen ficou presa no metrô lá, porque choveu, inundou, aí foi eu e Denis de Bolt Car, né? Carro-barco, peguei meu carro, a gente foi pro meio da água assim, correndo risco de destruir o carro, para ir lá resgatar a Cília no metrô, e a gente volta para casa e tal, graças a Deus o carro não morreu, está vivo. Mas é uma realidade, tudo tem conexão, está tudo conectado. Né? Então, a gente precisa pensar na nossa realidade de vida. Como você tem lidado com o caos? Como você tem organizado a sua vida diante disso? Por quê? Existe um caminho para as coisas serem melhores. E eu não estou falando aqui, olha, se você agora se relaciona... Vamos lá, eu não estou dizendo isso, abre aspas. Se você se relacionar com Deus e adorar a Deus, você não vai ter mais problema nenhum. Eu não estou dizendo isso, porque você vai continuar tendo problema, porque você e eu estamos imersos numa realidade de desordem que está sendo corrigida. E vai ser corrigida finalmente lá no futuro, quando Cristo voltar
glorioso para vencer e destruir as obras do diabo. Até lá, nós estamos num ambiente caótico. Então, nós vamos ter doença, nós vamos ter problema, vai ter desavença, vai ter briga, vai ter inimigo, vai ter dificuldade, vai ter escassez. Tudo isso vai acontecer. Mas agora a questão é, o nosso coração pode ser esse coração que vai estar caótico, ou coração como o salmista, por exemplo, disse, olha, o Senhor é meu pastor, nada vai me faltar. Ou como o apóstolo Paulo falou, ó, eu sei passar por provação, dificuldade, sei ter abundância, já não tive escassez, mas eu tudo posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa é a diferença. É você ter paz em meio à desordem. É você ter calma no meio do caos. É você saber para onde vai, mesmo no meio de uma multidão de caminhos embaralhados. Porque você tem Cristo guiando o seu caminho. E Cristo já venceu. Cristo já passou pela prova. Cristo já enfrentou os inimigos, o caos, e ele venceu o caos. Ele venceu a desordem. Ele venceu e destruiu as obras do diabo. Então, nós temos um Cristo guiando a gente que pode nos conduzir no meio da desordem, no meio do caos. Então, volta a pergunta, como é que está a sua vida no meio desse caos todo? Se você estiver com Cristo, eu tenho certeza que você está seguro. Mas se você estiver sem Cristo, sem Deus, eu lamento muito pela sua vida. Eu temo pela sua vida. Então, meu conselho hoje, como pastor, é que você mude a sua vida. Como você pode mudar a sua vida? Você vai a Jesus. Você vai a Cristo. Você entrega a sua vida a Jesus. Primeira coisa, você precisa abrir o seu coração para esse relacionamento com esse Deus verdadeiro. Você parar ou de esquivar de Deus, de não, eu tenho que resolver aqui. Não, entrega para Deus todas as coisas. Vai ao trono dele. A gente leu mais cedo. Chega ao trono da graça de Deus. Você vai encontrar misericórdia e graça. Mas a gente faz isso mediante fé em Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o caminho para o Pai. Ele é o mediador entre nós e Deus. Então não vamos chegar a Deus se a gente não for por Jesus. Então precisa daquela chamada conversão. Precisa daquela chamada entrega, ou como dizem por aí, aceitar Jesus no seu coração como seu Senhor. Precisa fazer isso. E você confirma isso mediante seu batismo, mediante a entrega da sua vida a Jesus, e a partir disso você vivendo aquilo que Jesus está dizendo para você viver. Ah, mas eu não gosto disso. Jesus mandou você fazer? Faz sem gostar. Jesus mandou eu orar pelos meus inimigos. Ou coisa difícil. Mas eu tenho que fazer. Orar por aqueles que me perseguem. Minha vontade é falar assim, Senhor, fulano está me perseguindo, mata ele. Essa é a minha vontade. Resolve o problema, Senhor. A pessoa está enchendo, infernizando a minha vida. Dá o seu jeito aí. Aí vem Jesus e fala, não é assim, cara. Você tem que orar pedindo para abençoar o teu inimigo. Aí eu, não, que isso, Jesus? Coisa de maluco. Ele é isso. Não, eu vou lá, eu todo chateado, mas fazer o que Jesus manda. E aí vou eu, Senhor, abençoe meu inimigo. Cuida dele. Não deixa acontecer nada com ele, Senhor. E tem que orar sinceramente, né? No início, eu vou confessar, eu passei por essa experiência. No início é difícil, você fica assim, Senhor, abençoa a vida que a fulana lá, tal. Aí depois você vai tendo que exercitar. E você aprende a pedir que Deus abençoe a família, para que Deus dê calma ao coração, para que Deus instrua. Se a pessoa não for convertida, você ora pedindo para Deus tocar o coração dela para converter. É isso, isso foi o que Jesus mandou. E isso vai trazer, eu não tenho dúvidas, vai trazer paz para a sua vida, tá bom? Então, fechando agora. Nós precisamos mudar, rever as nossas prioridades. Mas, em vez de eu trazer para você aqui uma listinha, né? Porque muitas vezes a gente faz um negócio assim, ó. Eu falei tudo, preguei, vamos lá. Novas metas para 2024. Deus, família, trabalho, igreja, não sei o quê, faz aquela listinha, mas eu queria que você saísse um pouco disso, porque eu acho que aqui a gente pode falar uma realidade um pouco mais madura. Eu acho isso muito rudimentar e eu penso que a gente tem que trabalhar melhor as nossas prioridades. Então, o ponto assim, inicial para estabelecer novas prioridades é você fazer o contrário do que eu falei. Então, hoje é o dia na igreja que você vai sair da igreja assim, ó.
Cara, hoje eu vou fazer tudo ao contrário do que o pastor falou. Tudo ao contrário, vou fazer tudo ao contrário. Né? Então, normalmente as pessoas não falam isso, mas fazem, né? A gente prega e sai da igreja e faz tudo ao contrário do pastor. Não, hoje você está autorizado a fazer diferente aqui, porque eu falei o quê? Como ter uma vida organizada, rejeitar o conhecimento de Deus. O que vocês vão fazer então? Vocês vão conhecer a Deus. Essa é a dinâmica. Vocês vão aprofundar o conhecimento de Deus. E sim, você vai ler mais a Bíblia, você vai buscar mais a Deus em oração, você vai estar mais disposto a servir a Deus, você vai se dedicar mais à igreja, você vai se dedicar mais aos seus irmãos. Essa é a ideia, você conhecer a Deus. Então, a primeira coisa que você deve fazer é conhecer a Deus. Então, você vai pegar aquilo lá, qual é a receita do fracasso? Rejeitar o conhecimento de Deus. Então, o que eu vou fazer? Eu vou conhecer a Deus. O que você vai fazer depois? Você vai adorar a Deus, viver a sua vida em adoração. Você vai falar, então para dar errado eu tenho que erigir um ídolo? Então eu vou acabar com os ídolos da minha vida. Talvez você possa tirar o ano de 2024 com o propósito de identificar os ídolos que estão escondidos no teu coração. Trabalhe para isso. Pergunte ao Senhor, Senhor, quais são os ídolos? Me ajuda a ver, revela os meus ídolos para que a gente possa derrubar esses altares do meu coração. Talvez esse ano você possa escolher para identificar e destruir os ídolos da sua vida. E para fechar, em vez de viver entregue à sua própria disposição, como o apóstolo Paulo falou, né? Ele fala assim, Deus nos entregou as suas disposições carnais. A gente não vai fazer isso. A gente vai estabelecer a nossa vida ao redor de Deus. Fazer com que tudo na nossa vida tenha a ver com Deus. E aí, por isso que eu falei, em vez de fazer uma pirâmide de prioridades, eu acho que você poderia imaginar um relógio. Pensa comigo num relógio. Um relógio de parede. Tem lá o ponteiro e ele vai passando ali 1, 2, 3, 4, 5, 12. Né? Você imagina que você é esse ponteiro, sabe? O que precisa para esse ponteiro funcionar? Ele precisa ficar fixado no centro. Então imagina que aquele centro onde está fixado o ponteiro é Deus. Você precisa ser como esse ponteiro. Ele está fixado no centro. O centro é Deus. Então você precisa girar a sua vida. Vou fazer para vocês. Assim deu certo agora para vocês o sentido horário? É porque eu fiz assim para mim, é horário, então... Você precisa aqui, você tem um ponteiro centralizado, meia-noite, 1, 2, 3, 4, 5. Você precisa viver dessa maneira. E aí você pode, sim, elencar prioridades a partir desse modelo. Você centralizado em Deus, girando a sua vida em torno de Deus ali. E a partir de Deus você trabalha família, você trabalha estudo, você trabalha trabalho, você trabalha igreja, você trabalha generosidade, você trabalha diversos temas da sua vida a partir da centralidade de Deus na sua vida. Então, talvez essa possa ser uma figura para você estabelecer prioridades a partir de hoje, centralizado em Deus. E aí você pode pensar na sua saúde, você pode pensar no seu relacionamento familiar, você pode pensar em várias coisas que você vai viver ao longo desse ano a partir da centralidade de Deus na sua vida. Tá bom? Que se você quiser fazer isso depois, pega um caderno, um papel, faz um círculo, bota um pontinho no centro e você faz esse ponteiro elencando aí os tópicos que você quer trabalhar. Mas o importante é que você se lembre. Você precisa, nós precisamos, para que as nossas vidas não sejam tão desorganizadas, a gente precisa viver centralizados em Deus, conhecendo a Deus, adorando a Deus, estabelecendo Deus como centro da nossa existência. Que o Senhor te abençoe, que o ano de 2024 para você seja um ano de paz, mesmo em meio ao caos. Amém?